Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e hoje darei aula de matemática para turmas dos segundos anos. Vamos lá? Conhecendo tabelas. Nesta aula, vou te contar o que é uma tabela. Você já parou para pensar? Vou mostrar uma tabela simples e uma tabela de dupla entrada. E você saberá as informações que não pode faltar em uma tabela. E após as explicações, você conseguirá fazer sua atividade, preenchendo com os dados observados e saberá ler estas informações para responder algumas questões. Ao final desta aula, você descobrirá onde usamos tabelas em nosso dia a dia. Tabela é a representação em linhas e colunas de algumas informações coletadas. Estas informações podem ser de pesquisas, resultados de problemas e etc. A tabela precisa ter um título, um corpo e a fonte. Aqui temos os dois tipos de tabelas que vamos trabalhar na nossa aula. Do lado esquerdo temos a tabela simples. Do lado direito, nós temos a tabela de dupla entrada. Nesta imagem, vocês podem observar circulado o título das tabelas. Na tabela simples, o título é Aceitação da merenda. E na tabela de dupla entrada, o título é Que tipo de alimento você considera saudável? Aqui, nós podemos observar o corpo da nossa tabela. A tabela simples, ela tem duas colunas e foi dividida em 3 linhas. Na tabela de dupla entrada, ela possui 3 colunas e foi dividida em 5 linhas. Aqui observamos a fonte da tabela. Na tabela simples, a fonte veio do primeiro ano B. Quer dizer, as crianças que responderam são do primeiro ano B. Na tabela de dupla entrada, a fonte é do segundo ano K. E por ser uma tabela dupla, nós temos mais informações. Nós temos as informações de meninos e das meninas, mas que todos fazem parte do segundo ano K. Bom, para finalizar, a construção de uma tabela ela precisa ter um título. Este nome precisa falar sobre o assunto da tabela. O corpo da tabela ele é construído através das colunas e das linhas. E por último, tem a fonte, que é o local de onde vieram as informações, o responsável pela informação. E agora chegou a hora de você se organizar para fazer a atividade. Pega o seu livro Emai, separa seu lápis, a borracha e abra na página 64 do livro. Acho que você já se organizou. Então, vamos lá? Na página 64, nós vamos fazer o exercício 1, que é da atividade 10.5, sobre a sequência tampinhas, festas e animais. Aqui nesta atividade, ela é um pouquinho adaptada, porque, como nós não estamos indo para a escola, não tem como você se organizar em grupos com seus amigos. Então, você vai ter que observar aqui na tela o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. Combinado? Este é o grupo 1. Ele recebeu tampinhas coloridas e já organizou em verdes, azuis e brancas. Agora, você precisa ajudar a contar quantas tampinhas verdes o grupo 1 tem. Depois, quantas azuis e quantas brancas. Quando você terminar de contar cada cor, você vai até o livro e vai preencher a tabela. Então, você precisa observar onde está o grupo 1 e onde está escrito verde. Aí, você vai lá e coloca a quantidade. E assim você vai fazer com a cor azul e com a cor branca. Tudo bem? Aqui no grupo 2,
também recebeu tampinhas coloridas e elas já foram organizadas. E você vai fazer a mesma coisa, contar quantas tampinhas verdes, quantas tampinhas azuis e quantas tampinhas brancas. Terminou de contar? Vai até o livro, aí você vai na linha do grupo 2 e vai preencher quantas tampinhas verdes, quantas azuis e quantas brancas. Com o grupo 3 é a mesma coisa. Você vai contar quantas tampinhas verdes, quantas azuis e quantas brancas e vai lá no seu livro para registrar estas quantidades. Combinado? Com o grupo 4 é a mesma coisa. Você vai contar quantas tampinhas verdes, quantas tampinhas azuis e quantas tampinhas brancas. Terminou de contar? Vai até a tabela e vai preencher com a quantidade que você identificou. Combinado? Se você terminou de preencher a tabela com a quantidade de tampinhas de cada um destes grupos, agora você precisa preencher a última linha e a última coluna para saber qual é o total das tampinhas verdes, o total das tampinhas azuis, o total das tampinhas brancas e também o total do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4. Você sabe qual conta você deve fazer para descobrir o total? Então tá, eu vou te dar uma dica. Lá no grupo 1, recebeu tantas tampinhas verdes, mais tantas tampinhas azuis, mais tantas tampinhas brancas. Então, você vai pegar todas essas quantidades das tampinhas do grupo 1 e vai somar. Quando você terminar de somar, você descobriu o total. É só preencher a tabela e está quase terminando. Vamos lá! Agora que você já terminou de contar as tampinhas, preencheu a tabela, faltam mais duas informações. Você agora precisa pensar no título e responder qual é a fonte, qual é o local de onde vieram estas informações. Tá bom? Quando você terminar, você pode seguir para o exercício 2 e responder os itens A, B, C e D. Espero que vocês tenham gostado e, se quiserem observar outras tabelas, vejam as páginas 43 e 72 do EMAI. Até a próxima, crianças!